A minha atuação na área de teatro tem início nos anos 80, dentro dos festivais de teatro da Escola Getúlio Vargas, que na época era muito importante, muito representativo nessa área de teatro. De lá saíram grandes nomes do teatro e da televisão brasileiras, né? E na época nós montamos 3 espetáculos, de 82 a 86. Nós tivemos a montagem de 3 espetáculos bem emblemáticos. O primeiro, Moto Contínuo. No segundo, nós tivemos o Escola de Máscaras. E o terceiro, Sob o Signo de Atalante. Em todos esses espetáculos, a temática girava em torno principalmente da questão da repressão social. Ainda estávamos no período, saindo do período militar, do regime militar. Então, uma temática muito recorrente dentro desses espetáculos. E são todos espetáculos, na época, autorais. Nós escrevíamos, produzíamos o texto, montávamos toda a parte da concepção cenográfica, tal, a participação muito grande e muito intensa dos grupos. E nessa época foi muito importante também o apoio de pessoas como o Roberto Samuel Sanches, o professor de literatura da Escola Getúlio Vargas, que nos deu todo o suporte, todo o apoio para começar a atuar nessa área, né? E o Festival do Teatro Getúlio Vargas foi realmente um momento que impulsionou muito o nosso fazer teatral, e onde nós decidimos que esse seria o nosso caminho, um caminho a ser trilhado e que daria frutos, com certeza. Também com o espetáculo Moto Contínuo, tivemos uma participação importante na Mostra de Teatro Amador de Sorocaba, que foi realizada no recém-inaugurado Teatro Municipal, né? Logo após a estreia com o espetáculo Piaf, né? Com a Bibi Ferreira, que ela veio para cá e estreou lindamente o teatro. Tivemos mais um espetáculo na sequência, se não me engano foi Bela Tchau, e aí logo em seguida já fomos convidados para participar dessa primeira mostra de teatro em Sorocaba. Então, Moto Contínuo, já um representante do teatro estudantil, já participando e também participando bem, né? Já estreando também dentro do Teatro Municipal de Sorocaba. Em 1987, eu escrevi e dirigi o espetáculo Feedback. Esse espetáculo ele foi representado ao longo de um mês no recém-inaugurado Teatro do SESI. À época foram convidados vários diretores da cidade, cada um ficou com um mês dentro dessa temporada, e foi bem legal, bem interessante para o grupo, para nós, né, como assim, novatos ali na área teatral, poder já participar de uma temporada e poder estar num teatro, recebendo o público e sentir mesmo o espetáculo tendo o retorno desse público, sentir o espetáculo amadurecendo ao longo da temporada, e tudo isso foi muito importante também para nós fazer teatral. Em 1990, eu escrevi e dirigi um espetáculo denominado Por Não Ter o Que Fazer, Fui a Revolução. Tá? Esse espetáculo ele tinha uma formatação HQ, né? Ele tinha assim, um colorido todo especial, lembrando muito história em quadrinhos, lembrando muito personagens das tirinhas, tal. E trouxe esse universo para o palco e falando sobre um contexto assim mais uma preocupação nossa mais mundial, né? Uma questão da questão da ordem mundial, da nova ordem mundial e da questão dos conflitos já armados que preocupavam bastante, né, toda a sociedade, a nós também na época, e a gente fala muito disso nesse espetáculo, né? É uma reflexão sobre o tema, apesar de ser uma comédia e aparentemente sem compromisso, né, e leve e tudo mais, mas ela é bem assim forte naquilo que ela traz, naquilo que ela traz no final, que ela faz com que as pessoas reflitam bastante a respeito desses conflitos, a respeito dessa questão na sociedade, mas de uma forma mais universal, né? Então esse foi um espetáculo que a gente apresentou muitas vezes em vários teatros aqui na cidade, e fizemos temporadas, participamos de festivais, tivemos remontagens desse espetáculo, então foi bastante importante para a gente também. Já em 1991, eu dirigi o espetáculo Debi. Esse espetáculo ele foi montado dentro de um projeto que era desenvolvido aqui pela Secretaria, dentro da Secretaria de Educação, né, coordenado pelo Roberto Gil Camargo, que é o Projeto Ícaro, né? Projeto Ícaro que, assim, realmente ele trabalhava os diretores locais, valorizava o artista local e, principalmente, trazia novos expoentes, novos valores aí para o teatro, revelando nomes, revelando pessoas que depois permaneceram durante um longo tempo fazendo o teatro aqui na cidade também.
Infelizmente é um projeto que não existe mais aqui na cidade, que faz muita falta. Hoje em dia seria muito bom retomar ações como essas, hoje no cenário cultural sorocabano. Em 1992, eu pude escrever e dirigir um espetáculo chamado A Pândega. Esse espetáculo ele foi representado aqui também nos teatros em Sorocaba. Levamos esse espetáculo para vários teatros do estado, participamos de diversos festivais com esse espetáculo. E ali já existia a cerne, já existia o começo ali, o embrião do nosso fazer teatral, que viria a ser, vamos dizer assim, o carro-chefe do que nós trabalhamos hoje aqui no Entre Atos. Que é uma vertente muito forte em mim também, que é o teatro musical. Desde o início, na verdade, nós nos inspiramos, eu me inspiro muito no teatro musical, desde a década de 80, já com as grandes montagens da Broadway, de Cats, o Fantasma da Ópera, e isso tudo assim, formou muito do nosso fazer teatral. Então, em A Pândega, a gente pode experimentar pela primeira vez um espetáculo que tem diversas canções sendo interpretadas ao vivo, né? Na época a gente não tinha ainda essa tecnologia, não tínhamos ainda acesso ao microfone individual, microfone sem fio, então era feito com o microfone no palco mesmo, né? Então os atores iam até o microfone e cantavam, e tinha partes musicais, partes dançadas, então já era realmente uma coisa que a gente queria muito fazer, queria muito desenvolver, e dali para frente não paramos mais. Em todos os espetáculos, a partir de A Pândega, nós temos apresentações musicais, cenas dedicadas ao teatro musical. Eu sempre me refiro, eu falo assim, nós fazemos, nós construímos, tal, porque realmente o processo ele é coletivo. O teatro a gente não consegue, eu pelo menos não consigo entender fazer teatral como uma coisa individual, né? Como uma ação que só é representada pela minha pessoa. Então, até peço aí desculpas se alguém está ouvindo e eu não falo na primeira pessoa, né? Eu falo sempre no coletivo, porque é dessa forma que eu entendo fazer teatral. A partir de 97, nós começamos a trabalhar textos não autorais, né? Existe uma mudança aí, que é uma mudança significativa no nosso fazer teatral. Nós percebemos que precisávamos também assim adquirir esse conhecimento, a leitura e o aprofundamento em textos que nós não havíamos explorado até então, não havíamos, né, trabalhado com as pessoas. E a primeira montagem, a primeira grande montagem que nós fazemos é um Shakespeare, logo de cara, em 97, aí com muito barulho por nada, né? Então esse texto do Shakespeare, que é que é uma comédia romântica, tal, mas as comédias de Shakespeare sempre beiram ali quase que uma tragédia, quase que um elemento trágico por trás. Ele só se diferencia do trágico porque não existe a morte. O desfecho é diferente. O desfecho ele pode ser sarcástico, ele pode ser irônico, ele pode ser feliz, né? Mas nunca é um desfecho né, tácito ali, que a morte vai assim representar a conclusão. Então é uma comédia que a gente fez muito sucesso com esse espetáculo. Foi muito bom porque, além de dirigir esse espetáculo, eu pude também participar como ator, né? Eu tive essa participação como ator em cena, representando um dos papéis, o papel de Benedicto, junto com a minha esposa, né? Que fazia minha parceira romântica na história, né? Então, assim, foi uma época muito importante para a gente também na nossa construção e na minha construção pessoal mesmo, como ator e dramaturgo. Em 2001, nós fazemos a montagem de um espetáculo que também para nós é um espetáculo muito assim, muito querido, nós gostávamos bastante do texto, queríamos realmente representar e fazer essa montagem há muito tempo, que é o Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. Foi um grande desafio para nós. Foi dentro das leituras dramáticas, das oficinas de leituras dramáticas que o Carlos Roberto Mantovani realizou dentro lá da Oficina Cultural Grande Otelo. Então, essas atividades aí na década de 90 foram muito importantes. Nós fomos convidados, então, para trabalhar Nelson Rodrigues. Na verdade, seria um painel sobre Nelson Rodrigues e uma leitura dramática do texto. Uma leitura com texto na mão e tudo mais. Só que o grupo que nós montamos, nós tínhamos as pessoas na época e decidimos fazer a montagem da peça, não simplesmente uma leitura dramática, né?
E fomos seguidos aí por vários diretores que também empreenderam dessa forma e foi muito legal por isso, né? Todos tiveram essa mesma disposição de fazer a montagem dos espetáculos, e não simplesmente pegar um texto e ler, né? E fazer uma leitura dramática. E saíram grandes apresentações, a apresentação do Nelson Rodrigues, do nosso Vestido de Noiva, na noite da apresentação lá na Oficina Cultural Grande Otelo, que venha a ser recuperada, por favor, né, que está fazendo falta aqui para nossa cultura sorocabana. É, foi assim muito, muito legal, porque nós tivemos uma apresentação e o público ficou para fora, uma casa cheia ficou para fora. E nós falamos, não, vamos apresentar novamente. A gente fez uma apresentação em seguida, em um espetáculo grande, um espetáculo de quase 2 horas de duração, sem intervalo. E nós fizemos, e o grupo topou fazer uma apresentação para um novo público. Então, saiu uma turma, entrou uma outra, a gente fomos sair do teatro quase 1 hora da manhã, mas muito felizes, muito realizados, que esse trabalho foi muito importante também para nós. Em 2002, eu posso abraçar um novo desafio, que seria produzir um espetáculo de grande porte, e abraçar principalmente a atuação, abraçar o fazer assim, teatral, no caso, né? Mas uma atuação diferente. Foi dentro de uma ópera, né? Então, eu e minha esposa, nós empreendemos esse projeto junto à Iniciativa Cultura, tivemos aprovação. Na época conseguimos uma verba, que era uma verba hoje em dia até irrisória para a montagem de uma ópera, impossível, né? E na época nós tivemos muito, muito apoio da sociedade, muito apoio das pessoas que quiseram participar do projeto, por isso nós conseguimos fazer, levar assim a êxito essa proposta. Hoje em dia seria praticável, com 37 mil reais, você montar uma ópera, né? Mas nós conseguimos na época fazer. E ficamos uma semana em temporada lá no Teatro Municipal. Esse projeto ele foi assim um desafio muito grande, porque além de estarmos produzindo o espetáculo, né, toda a parte de produção e tudo aquilo que regia essa produção, eu e minha esposa estávamos em cena também representando. E é uma ópera que tem 2 cantores e um mudo, né? Um ator, na verdade, e 2 cantores. Então, 1 hora de música cantada ao vivo, né? E eu lembro que na época nós tivemos apresentações para escolas e como o teatro não cedia o espaço necessário para fazer uma apresentação desse porte, precisaria de no mínimo aí 2 semanas para ser feito. Conseguimos apenas uma semana, tivemos que condensar apresentações no mesmo dia. O que as pessoas, às vezes, que não fazem teatro ou que não participam, não entendem que é inviável. E teve um dia lá que nós fizemos 4 apresentações da ópera, 4 apresentações no mesmo dia. Para escolares, né? Não era para público silencioso, não, era para a escola, né? E ao final do dia nós estávamos assim acabados, né? Totalmente destruídos, né? Mas muito felizes, muito, muito realizados. E o mais importante, né? Com o espírito, com a voz preservada, e no dia seguinte apresentando novamente, né? Então, assim, foi uma época de muita luta, muito difícil. Tivemos muitos entraves, não tivemos só apoios, tivemos também muita gente contra, né, a realização do projeto, por incrível que pareça, né? Mas a gente nada de braçadas aí contra essas correntezas, a gente consegue, e pra gente é mais que um incentivo fazer. E eu acho assim, foi muito importante. Tivemos a participação do Johnny Clare Real, que montou uma camerata na época para fazer parte das apresentações, né? E então assim, e foi muito legal a participação da pianista Lúcia Bismara também, que foi muito importante nesse projeto, a direção da Nanaia de Simas, né? E o preparo vocal da Ruth Camargo Fernandes, uma grande maestrina, autora do hino de Sorocaba, que fez todo o nosso preparo vocal. Então foi um trabalho muito importante na nossa formação também. A partir de 2005, nós temos um fato que muda tudo, que transforma a nossa produção, né? Que vai determinar os rumos daqui para frente do que vai ser o Entre Atos, né? E para mim também é uma mudança muito importante. Ao lado da minha esposa, Elisete Martins, nós fundamos aqui o Entre Atos Núcleo de Artes Cênicas, que é uma escola, é um espaço de cultura, um espaço dedicado à arte, à produção teatral, e também ao ensino do teatro musical, do canto.
Então, a partir de 2005, nós começamos também a empreender esse outro lado, o lado da formação, né? A gente já fazia em escolas, na verdade, escolas particulares aqui no município, já trabalhávamos em diversas escolas lecionando música e teatro, mas nós passamos a ter o nosso próprio espaço. E esse espaço, o Entre Atos, ele propicia para nós produções mais bem acabadas, o controle desse material, o controle de todos os processos, né, da produção. Então, nós temos aqui hoje no nosso próprio espaço um estúdio de gravação, que é onde nós estamos agora, gravando esse vídeo. Então, temos o estúdio de produção musical, temos uma sala de aula com palco, né, para que as pessoas possam experimentar, apresentar, inclusive, aqui um pequeno teatro, um teatro de bolsa para 70 pessoas, camarins, biblioteca. Então, é um local todo adaptado, todo preparado realmente para fazer teatral. Então, isso vai propiciar para a gente maior tranquilidade, maior condição de realizar os espetáculos, de produzir, porque até então nós produzíamos espetáculos em pátio de escola. Então levávamos tudo no carro, trazíamos, guardávamos no cantinho. Então era uma coisa realmente muito improvisada. Cada um guardando um pedaço das coisas na sua casa, né? E a partir de agora não, agora a gente pode trabalhar de uma forma mais profissional, né? Então esse espaço propiciou isso para a gente também. E através desse local, a gente consegue reativar, inclusive, o próprio Muito Barulho por Nada. Nós trazemos esse espetáculo novamente à tona e começamos a produzir novos espetáculos. Um espetáculo que, nesse período, né, foi propiciado por essa nova aquisição, esse espaço, né, em que a gente pôde elaborar, foi o Burguês Fidalgo, de Molière. Nós conseguimos a aprovação da Lei de Incentivo à Cultura, e através dessa aprovação nós pudemos empreender e montar esse espetáculo com requintes, né, com tudo aquilo que a gente jamais tinha sonhado por ser possível, né, com verba, nós tínhamos uma verba, né, para fazer, e uma verba que foi possível realizar os figurinos de época, a cenografia de época, toda a parte de pesquisa musical, tudo que a gente queria fazer dentro do espetáculo, com os atores certos, atores remunerados. Então, tudo isso fez uma diferença muito grande na qualidade, na execução desse projeto. À época também, a Nanaede Simas dirigiu esse espetáculo e eu, novamente, estava em cena. Dessa vez como o Burguês Fidalgo, né, o senhor Jourdan. E esse papel me trouxe muitas alegrias, me trouxe muita coisa boa. A gente conquistou vários prêmios, inclusive aqui no festival, aqui da cidade, de teatro. Fomos agraciados com o primeiro lugar e diversos prêmios, inclusive melhor ator na época. Então esse papel ele é um papel muito forte, muito importante na dramaturgia. E é um espetáculo longo, um espetáculo de 2 horas, né? E não tem intervalo também, é um espetáculo que não é como um musical que tem intervalo entre as partes. Ali não, são 2 horas de espetáculo direto. E praticamente o meu personagem não saía de cena. Ele estava lá o tempo todo atuando, tinha 2 saídas ali de 1 minuto para tomar uma água, né? E só, e voltar. Então, assim, era muito focado, era muito calcado nesse personagem. Então, uma exigência muito grande. Eu não tinha feito até então um personagem como esse, a não ser na ópera, que tinha também uma exigência no cantar, né, na parte cantada. Mas no Burguês Fidalgo eu vou encontrar realmente esse personagem mais denso, mais forte, e que eu consegui representar e consegui fazer muito bem. Então foi um espetáculo também muito marcante, muito importante, inclusive nesse exato momento, nesse momento que a gente inaugura o Entre Atos, aqui como escola, como produtora, e nós temos muitas boas lembranças dessa época. Outro espetáculo que também foi agraciado pela Lei de Incentivo à Cultura foi o Inspetor Geral, de Gogol. Não é um musical, mas nós transformamos no musical, né? Esse espetáculo ele foi montado, logicamente, ele fala da corrupção na antiga Rússia, né? Na época dos czares, né? Então, uma época que você fala, nossa, já tinha corrupção naquela época? Tinha, né? Essa é uma coisa que vem junto com a humanidade, acontece em todas as épocas, né? Inclusive naquela época, e que foi relatado nesse texto, né? E a gente viu que tinha muito a ver com o nosso contexto aqui no Brasil, essa história trágica que nós temos aqui no Brasil com corrupção.
dos políticos, né, dos juízes e de todas as esferas do poder, né, que atuam dentro do poder. E a história toda se passa dentro de uma cidadezinha do interior, e onde está anunciada a chegada de um inspetor-geral, que vai pôr fim a todos os atos ilícitos que estão acontecendo ali na cidade. Só que chega um farsante, chega uma pessoa lá que nem sabia que estava esperando o inspetor-geral, e ele se passa pelo inspetor. E as pessoas acreditam que ele é realmente o inspetor-geral. Então esse espetáculo ele é muito assim atemporal. Então nós falamos, vamos montar e não vamos colocar no tempo atual, não. Vamos colocar no tempo atual. Vamos colocar numa outra época. Vamos jogar lá para a década de 20, 30, né? Mais ou menos naquele contexto, né? Mas só com os elementos atuais, logicamente, tá? Mas na época, e com músicas daquele contexto também. Então trouxemos músicas da década de 30, né? E fizemos toda a adaptação dentro desse contexto. E algumas músicas realmente autorais, minhas, que eu consegui compor também a partir do texto original, né? E na época nós tínhamos aí uma banda ao vivo tocando, que era um luxo também, né? Um espetáculo aí, teatro musical mesmo, né? Que foi apresentado em temporada lá no espaço da, né, usina cultural que fica ali à margem do rio, que foi restaurada recentemente, né? Belamente restaurada. E está de volta aí a ser utilizada para a área cultural. E na época fizemos essa temporada, foram 2 meses de temporada lá, tudo assim, muito, muito interessante também. E a qualidade do espetáculo, assim, acho que surpreendeu a todo o público que foi assistir e teve a oportunidade de estar com a gente lá prestigiando. Então foi um momento muito importante para mim e acho que para todos que participaram também. Ainda em 2008, nós damos início à produção de um espetáculo que demonstra, né, essa migração realmente para teatro musical que nós fizemos. Quando nós trabalhamos mesmo textos de autores consagrados, e inserimos músicas e trabalhamos de uma forma de teatro musical. E esse trabalho também ele é baseado na obra A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. E nós montamos Túnel do Amor com músicas de Celi Campelo e Tony Campelo. Esse musical, então, ele foi pensado para fazer a junção dessas duas coisas. A história romântica, junto com esse contexto dos anos 50 super romântico também, e que a gente percebeu ali que as músicas encaixavam perfeitamente no contexto das personagens e da história e tudo mais. Então, apesar de ser um mote ali que tem início com A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, ele fica realmente nessa ideia original, e a gente acaba desenvolvendo toda a trama, toda a história, ambientando tudo isso no final da década de 50. Então, a primeira montagem é realizada em 2008, com alunos aqui da escola, do Entre Atos, né? De uma forma até despretensiosa, né? De uma forma bem livre e tal, bem leve, mas já com uma banda tocando as músicas ao vivo, né? Uma banda de qualidade, fazendo tudo ali ao vivo. E a participação minha e da Lisete como crooners, como cantores ali do espetáculo, fazendo os números musicais principais, juntamente com a banda. Em 2011, nós fomos agraciados novamente com a Lei de Incentivo à Cultura, né? Foram essa Lei de Incentivo à Cultura que nos propiciou conseguir fazer esses espetáculos, conseguir realizar esses espetáculos com a qualidade que a gente queria. Então, a gente trouxe o Túnel do Amor para uma nova esfera, né? Um novo patamar. E aí, logicamente, fizemos uma temporada, se não me engano, foram 22 apresentações do espetáculo, através dessa lei de incentivo à cultura. E aí você pode realmente ter uma remuneração de pessoas, pagar os técnicos, pagar teatro, fazer tudo correto, tudo amarrado, e você consegue fazer realmente o espetáculo crescer, né? Então é uma coisa que propicia que a gente possa fazer, principalmente o teatro musical, que é caríssimo, né? Então porque você tem que locar microfones, tem que cuidar, tem técnico específico de som, de luz, músicos, né, cantores. Então é um teatro que realmente requer um pouco mais de investimento. Isso propiciou para a gente fazer esse espetáculo e foi muito interessante também. E Túnel do Amor é uma etapa aí do teatro que a gente guarda lá no fundo do coração, né, que assim sempre um carinho lembrar das pessoas e lembrar do processo e da montagem de Túnel do Amor. A partir de 2013, já com as turmas formadas aqui no Entre Atos, nós passamos a empreender diversas montagens. Então, até os dias de hoje, tivemos inúmeros
textos teatrais realizados, né? Montagens realizadas a partir de cinema, literatura, textos autorais, textos escritos pelos próprios alunos, tá? Então, assim, muitas montagens. Dentre elas, nós tivemos algumas que foram bem interessantes aí. Gostaria de falar um pouquinho mais sobre elas. Nós tivemos duas montagens aí de Sonho de uma Noite de Verão, né, de Shakespeare. A primeira montagem, uma montagem mais clássica, realizada, tal, apresentada com todo o texto, com todas as nuances do texto teatral original. E uma segunda montagem com músicas dos Beatles, né, um musical também, né, nossa vertente aqui dentro, né. Então tivemos uma ideia original aí de um aluno, né, o Daniel Feitosa. Essa ideia original ela foi abraçada, tal, as versões musicais realizadas pelo próprio aluno, e eu dirigi esse espetáculo também. E uma outra montagem que foi realizada, foi em 2015, Macbeth, né, também de Shakespeare, que foi trabalhar uma tragédia, no caso, né, que até então a gente já tinha poucas experiências aí em montagem de tragédias e tal, né. E foi bem interessante também para a gente poder explorar esse outro lado, que não é muito né, o nosso forte, né? O nosso forte é realmente a comédia, o lírico, o musical, mas pudemos também explorar esse outro lado e podemos dizer que nos saímos muito bem, né? Os atores saíram muito bem na apresentação. E tivemos então essas duas montagens nesse primeiro período que eu acho que foram bem emblemáticas, bem interessantes, por se tratar também de Shakespeare e a gente ter conseguido levar a cabo esses empreendimentos aí de uma forma bem bacana. Entre os anos de 2016 e 2019, nós produzimos aqui no Entre Atos 3 grandes musicais da Broadway. Então é um período novo para a gente, né? São musicais realmente completos, com partitura, com a Bíblia, né? Com toda a parte de movimentação, de cena e tudo mais, que até então nós não tínhamos feito ainda, né? Musicais completos, esses autorais, e feitos por autores de outros países, tal, né? Com versões ou brasileiras ou nacionais, ou versão recriada por nós aqui. Então foi um passo muito grande que nós demos. Esse primeiro musical foi o Hairspray. Logo depois aí nós tivemos um outro trabalho que foi o Mamma Mia, tá? Um musical também da Broadway, com músicas do ABBA. Então esse musical também ele foi muito importante para a gente. Nós tivemos 2 temporadas. Em 2019 eu produzi aquele que seria o espetáculo que realmente trouxe a maturidade para as nossas produções, para os nossos trabalhos nessa área já mais voltada para o teatro musical, com toda a expertise, com toda a técnica que nós trouxemos dos trabalhos anteriores que foram realizados, todo o conhecimento, né, que nós acumulamos, que foi a montagem do musical A Madrinha Embriagada. E nesse espetáculo eu pude fazer as versões musicais, a adaptação teatral, fiz a parte de direção de cena, na direção teatral, direção musical do espetáculo, e entrei atuando também com o Sr. Feldsey. Então esse foi um projeto que foi empreendido totalmente pelo Entre Atos, ele foi produzido pelo Entre Atos, né? E nós passamos realmente a produzir. Então isso marca para nós assim um momento de uma nova virada, de produções mais voltadas para o teatro profissional, com essa pegada e com essa realmente com tudo aquilo que o teatro profissional exige, né, de qualidade, de apresentação, de plasticidade, e que o público também exige, né, que o público que vai assistir espera de um espetáculo, né? Então nós pudemos realmente concretizar através desse projeto. Então para nós realmente é um momento muito importante. E 2020 nós iniciamos aqui no Entre Atos, e o começo do ano foi um ano assim que nós começamos com uma expectativa lá em cima, com muitos sonhos, né? Muito desejo de conquistar novas coisas, né? Novos horizontes, novos projetos e tudo mais. Já tínhamos escolhido os projetos para trabalhar no ano 2020, que seriam A Pequena Sereia, musical da Broadway, A Fantástica Fábrica de Chocolate Júnior, também um musical, e Grease, né? Grease, né? Emblemático musical aí também. E não é que em março começa a malfadada pandemia, que a gente tem que realmente repensar tudo.
Foi um choque para todos nós, toda a classe artística, para nós foi muito impactante, porque nós tínhamos assim essa expectativa, esse sonho e esse desejo, e ele foi totalmente, né, a princípio cortado, ceifado. Então nós tivemos um período aqui de umas 2 semanas de parada. Nós pedimos esse momento para todos os nossos colaboradores, todos os pais, os alunos, os artistas, para a gente parar e pensar como vai ser daqui para frente, né? Parar não estava nos nossos planos, né? Não estava assim na nossa índole, né? Na minha índole, pelo menos, não. Parar com tudo e vamos aguardar os acontecimentos. E nós começamos realmente, nós retomamos as atividades online, né? Então, muito rapidamente, levamos aí no máximo 15 dias para que tudo já estivesse funcionando online. E nós tivemos uma grata surpresa, que a grande maioria dos alunos, a grande maioria dos pais compraram a ideia e continuaram conosco, né? E continuaram. Então, assim, a nossa expectativa era muito baixa, nós achávamos que logo no início as coisas iam, né, e tudo ia parar, e que realmente as pessoas iam sair, iam ficar em casa, e que não ia acontecer mais nada. Mas nós conseguimos manter, né, e ao longo de 1 ano e meio, nós conseguimos manter todas as atividades online, de forma online. E fizemos as apresentações, como várias escolas, como vários cursos também fizeram, como muita gente teve que se virar, né? E nós conseguimos realizar apresentações online, com gravação, os alunos mandavam gravações para a gente, né? Nós temos a nossa funcionária, que é a Maiara, aqui, que ela fez toda a parte de edição dos vídeos brilhantemente. Conseguimos colocar isso na internet. Começamos a tentar dominar tecnologias que a gente nem imaginava como funcionavam, né? Tivemos que pegar ali o touro à unha e fazer acontecer. E fizemos, né? E fizemos. E a grande maioria esteve junto com a gente, está junto com a gente. A gente pode dizer que voltamos às atividades presenciais em agosto de 2021. E a grande maioria estava aqui presente, estava com a gente, retornando com as atividades presenciais, participando das atividades conosco, né? E hoje nós temos o retorno de pessoas, o retorno dos alunos, o retorno daqueles que querem voltar a fazer teatro, que querem fazer teatro pela primeira vez. Então, Entre Atos voltou a ser esse lugar de grande movimentação. E os projetos que nós estávamos lá no começo de 2020, né, empreendendo, estamos com eles ainda agora, tá? Então, estamos com o Greasy, estamos com a Pequena Sereia e com a Fábrica de Chocolate, espetáculos que vão ser apresentados esse ano. Se tudo der certo, se nada mais acontecer, né? Não vai acontecer. Então são espetáculos que nós estamos aí tratando com muito carinho, estou dirigindo com toda a qualidade, estamos empreendendo da melhor forma possível. E a nossa expectativa agora para o futuro é a mais brilhante, a mais iluminada possível, né? Nós queremos estar aqui ao lado dessas pessoas maravilhosas que estiveram do nosso lado, estar do lado da nossa sociedade, né? Construindo essa nova forma de ver o artista, de enxergar o artista, de enxergar o produtor cultural, não aquela forma antiga, aquela forma distorcida que tentaram impor, né? Mas uma forma diferente, da importância do artista na sociedade e a importância do artista e do produtor ao longo do tempo, ao longo da história, né? Então, nós estamos aqui hoje reafirmando isso. E eu estou aqui com esse compromisso de continuar e de trabalhar com afinco para isso, né? Então, o futuro no Entre Atos é um futuro da continuidade da formação, do ensino, da preparação de novos talentos, mas também um momento de uma nova etapa, assim, que seria uma produtora de novos conteúdos aí, de conteúdos já no formato mais profissional. Nós vamos estar lançando ainda esse ano, né? Aguardem. Novidades que vêm por aí. E podemos dizer para vocês que são novidades muito boas, que vão impactar de uma forma muito positiva, não só aqui o Entre Atos, mas toda a comunidade cultural sorocabana, regional, né? E é isso, gente. Então, minha história, eu contei
uma pequena parte aí do que tudo que nós fizemos, não chega nem a metade de tudo que nós realizamos nesses mais de 35 anos aqui, que eu pude estar realizando pessoalmente, mas quando eu falo nós, é porque eu não consigo dissociar da participação de outras pessoas nesse processo também, né? Então tem muita gente, se eu fosse falar o nome de cada um que esteve ao nosso lado aqui, eu estaria sendo injusto porque eu acabaria esquecendo de outras pessoas que participaram também conosco aí, né, nessa elaboração desse sonho que foi o Entre Atos, que está sendo, né, continua sendo Entre Atos ao longo de toda essa trajetória. Então, gostaria de agradecer a todos que já participaram, que já estiveram aqui no Entre Atos, que participaram minimamente, que estiveram como alunos, que participaram de montagens, que estiveram conosco, e aqueles que virão aí no futuro também. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima. Beijo.